Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos, é um prazer partilhar com vocês a Santa Liturgia da Palavra dessa terça-feira da terceira semana da Páscoa. A Liturgia da Palavra hoje é extraída do Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, capítulo 7. O salmo é o Salmo 30 ou 31, dependendo da sua tradução bíblica. E o Evangelho é extraído de São João, capítulo 30 ao 35. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A passagem do Atos dos Apóstolos nos retrata a seguinte questão: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resististes ao Espírito Santo. Como foram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele, e, arrastando para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebei meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em alta voz: Senhor, não leves em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, antes de ir ao Evangelho, eu queria tratar de algo extremamente importante aqui para compreendermos o porquê da não aceitação nos dias atuais daquilo que o Evangelho nos fala. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Foi isso o que Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, falou a respeito dos sumos sacerdotes, doutores da lei, anciões do povo e também todo o povo judeu que tinha prendido e matado Jesus. Homens de dura cerviz. Essa palavra dura cerviz significa servidão endurecida ou significa cabeça dura. Pessoas de cabeça dura, ou seja, pessoa que é inflexível naquilo que já tem como ideia fixa na sua mente. Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvido. O que era a circuncisão? A circuncisão
no tempo do Antigo Testamento e também neste momento aonde Estevão está discursando a respeito daqueles que mataram Jesus, a incircuncisão era a não aceitação da aliança que Deus tinha estabelecido com o povo. Quando alguém nascia, uma criança com 8 dias de nascido, ele era circuncidado, ou seja, através desse ato e dessa aliança, eles faziam uma aliança com Deus Altíssimo. E o incircunciso era um pagão, era um ímpio que não tinha aceitado o Senhor como Deus. Então, Estevão chama eles de incircuncisos de coração, ou seja, no coração eles estavam incircuncisos, ou seja, decididos de não aceitar Jesus como Senhor, como Messias, como Salvador. E incircuncisos de ouvido, ou seja, os seus ouvidos estavam fechados à pregação do Evangelho. Os seus ouvidos estavam tapados àquilo que se falava a respeito de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. E eles não queriam ouvir Estevão. E por isso Estevão foi dizendo: vossos pais mataram os profetas, mesmo eles tendo recebido de anjos a lei, e não quiseram aceitar. Então Estevão vai dizendo essas coisas e ali se inflama o coração daqueles homens a ponto de dizer que eles rangiam os dentes e praguejavam contra Estevão. E de repente pegaram Estevão, levaram para fora da cidade, o apedrejaram e o mataram. Meus amados irmãos, mesmo assim, Estevão vê o céu aberto e Jesus sentado à direita do Pai, mostrando que Jesus estava no céu, mostrando que Jesus já tinha subido aos céus. Como o próprio Jesus disse: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Então, ouçamos o Evangelho de hoje, introduzidos por essa palavra de Estevão, que Jesus estava no céu, à destra do Pai. O Evangelho de hoje diz assim: então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creamos em ti? Que obra tu fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então, meus amados irmãos, assim como Estevão enfrentou os judeus, porque eles tinham colocado Moisés acima de tudo e a lei acima de tudo, Jesus também vem falar para eles. Eles disseram: que sinais tu tens realizado para nós crermos em ti? Nossos pais comeram do maná, nossos pais comeram o pão do céu que Moisés lhe deu. E Jesus, assim como Estevão, Jesus coloca no rosto deles, dizendo: olha, o pão que vossos pais comeram lá no deserto era um pão, como o próprio povo disse, um pão que não durava para a vida eterna. Era um pão que era perecível, um pão que, se eles guardassem para o outro dia, criava bicho, apodrecia. Este pão não era o pão do céu. Era um pão para alimentar apenas o corpo. E mesmo assim, vossos pais comeram o pão e morreram. Mas Jesus diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus estava dizendo: eu sou
o verdadeiro pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão que dá a vida ao mundo. Meus amados irmãos, isto aqui é crucial. Veja e compreenda o seguinte. Jesus disse assim: eu sou a porta. Eu sou a porta, as ovelhas entram por mim. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse também: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Eu sou, Jesus vai dizendo, eu sou a respeito de algumas coisas, fazendo analogias a respeito dele. Mas com relação à Eucaristia, Jesus toma o pão e diz: isto é o meu corpo. Então Jesus nunca disse: esta oliveira sou eu. Jesus nunca disse: essa luz sou eu. Jesus nunca disse: esta porta sou eu. Mas Jesus disse com o pão: isto, com o pão, é o meu corpo. Ou seja, ali Jesus estava mostrando verdadeiramente que a Eucaristia, que o pão que ele dava aos discípulos e que ele nos dá até hoje, é ele mesmo. Não crer nisso é a mesma coisa que esses homens aqui fizeram no Evangelho. Eles disseram: que sinais tu realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes pão do céu a comer. Então, esses homens aqui rejeitaram essa palavra de Jesus. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os judeus chegaram a dizer: como é que este homem pode nos dar a sua carne a comer? E Jesus disse: quem comer a minha carne e beber meu sangue, viverá eternamente. Então, meus amados irmãos, a incircuncisão do coração e dos ouvidos hoje tem se instalado no povo, dentro da Igreja Católica, fora da Igreja Católica, no meio cristão por inteiro. Não se crê que Jesus é eucaristicamente o pão vivo que desceu do céu e que dará vida à sua igreja e a quem dele se alimentar. A incircuncisão do coração impede de crer. A incircuncisão dos ouvidos impede de ouvir a palavra e aceitar esta palavra que não é nossa, é do próprio Jesus. Ele disse: isto é o meu corpo. Então, meus amados irmãos, peçamos a graça de Deus de aceitarmos, sermos alimentados diariamente, se possível, se não, pelo menos dominicalmente, sermos alimentados da Eucaristia, sermos alimentados de Jesus, sendo alimentados por Jesus na Eucaristia. Os nossos pecados também serão perdoados. As nossas enfermidades serão curadas. As nossas lutas diárias ficarão mais fácil de ser vencidas, ou pelo menos nós teremos bem mais coragem e entusiasmo de vencê-las. Nos alimentamos de Jesus Eucarístico. Com isso, nós viveremos de maneira mais íntima ligada ao Senhor. Por isso, peçamos a Deus a graça de acreditar que a Eucaristia é o pão do céu. Peçamos a graça a Deus de acreditarmos que o próprio Jesus é a Eucaristia. Peçamos a Deus de acreditarmos que Jesus é o pão vivo que nos alimenta nos altares das missas. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma curtida no canal,